Pelo menos 15 servidores da pasta de Ricardo Lewandowski relataram episódios de humilhações, perseguições e abusos que teriam ocorrido na Diretoria de Cidadania e Alternativas Penais. Mas o bom é assim. O bom é quando é consensual. Aliás, só pode ser quando é consensual. Né? É, exatamente. Mas as coisas no governo parece que não são sempre consensuais. Não. Que depois dos casos de assédio nos Ministérios dos Direitos Humanos, que culminaram na demissão de Silvia Almeida e no das mulheres, agora é a vez do Ministério da Justiça se ver envolvido em escândalo deste tipo. Segundo informações da Gazeta do Povo, pelo menos 15 servidores da pasta de Ricardo Lewandowski relataram episódios de humilhações, perseguições e abusos que teriam ocorrido na Diretoria de Cidadania e Alternativas Penais. Esses casos, segundo as denúncias, acontecem desde a época de Flávio Dino. O sistema Fala.br, da ouvidoria da CGU, recebeu informações que mostram que os alvos são uma diretora e uma coordenadora de gabinete do órgão. As duas servidoras que seguem em seus cargos são acusadas de perseguir, demitir de forma injusta, ameaçar e silenciar funcionários terceirizados e policiais penais. Olha que coisa. Isso é uma covardia, né? Porque a questão do assédio, ela sempre envolve, a vítima é sempre alguém que não está ali em posição, estou falando assim, no assédio, no caso, esse aí, tipo de assédio, não assédio sexual, ele é hierarquicamente inferior. Exato, e às vezes a pessoa depende daquele emprego, depende daquele salário para colocar, para pagar o seu aluguel, para sustentar a sua família, para colocar comida dentro de casa, então ela se cala e aguenta aquela humilhação por conta disso. Então é muito covarde, essas pessoas são muito covardes, né? E é assustador verificar que dentro deste governo a gente está vendo tantos casos, né, se repetindo, e pessoas que se colocam muitas vezes no ápice da moralidade para acusar outras pessoas, estão aí cercado Exato. de gente desse tipo. E você olha as pastas, direitos humanos, Exato. mulheres e agora justiça. Dá para dizer que tem justiça e direitos humanos, em especial para as mulheres no Brasil? Eu me pergunto por qual razão eles pegaram aquela excrescência que estava ali e começaram a mexer para ter o cheiro. Por uma razão simples, a questão do assédio nessas instituições, nessas entidades, é muito grande. O assédio moral, vamos colocar por aí. O assédio moral é muito grande. E é muito difícil você conseguir limitar, colocar qual é a divisa. E por isso eu me pergunto, por qual razão isso está sendo tão disseminado, está sendo tão divulgado? Por ação dessas ONGs, talvez, ou por ação de alguns que querem entender, talvez. Mas uma coisa eu já sei o que vai ser feito. Seguindo a estratégia do Sidônio, para cada elemento desse, vão comparar com alguma coisa que aconteceu no governo Bolsonaro. O que eu me pergunto, eu já encerro, como é que eles vão conseguir esconder os dados reais do Bolsonaro? Porque é evidente que foi muito menor. Porque existe. Isso vai acontecer, é muito difícil você frear, em especial nessas instituições. A quantidade de gritos e ofensas que funcionários, assessores recebem é algo gigantesco. Meus queridos. Porque eu quero falar agora, vamos falar do arrombado. Agora eu quero falar do arrombado. Que cara é essa que vocês fizeram? O alemão pôs aqui pra gente falar do arrombado. Mas qual deles? Eu vou falar do arrombado. Porque eu tenho direito de fala. Nossa Senhora. Vou falar do arrombado porque eu tenho direito de fala. Eu estou com dívidas, então eu também posso falar do resultado arrombado das estatais. Eu gostei do resultado arrombado das estatais, tá? Porque em meio ao rombo recorde no governo Lula,
os Correios elevaram suas despesas com pagamento a dirigentes dos últimos 2 anos. E ainda patrocinaram um show do Gilberto Gil. Gilberto Gil, que sabe que a Amazônia está pegando fogo, mas ficava lá, salve a Amazônia. Amazônia. E o Gilberto Gil que me processa junto com aquele outro do Chico Buarque lá. Os dois me processam. Ele e o Chico Buarque lá. Fica... Aí ele vai lá, você vai no show do Gilberto Gil, por isso eu vou na casa da areia. O Correio não vai por culpa tua, porque não tem dinheiro e o senhor pega pra patrocínio ainda. Aí tem a pachorra, Marcelo Bella, de pegar violino, por isso eu vou na casa dela, e o Correio não vai por culpa sua. Não canta, pelo amor de Deus. Mas o Correio leva o telegrama do Joesley pra Venezuela? Pois é, exatamente. Bom, é o seguinte, então depois dessa... O Correio, todo mundo sabe que está o caos, caótico. E mesmo assim, eles aumentaram os gastos dos dirigentes nos últimos 2 anos. Os dados, dirigentes, claro, colocados pelo Lula. E para quem foi dada a chefia, né, o loteamento Correios foi dado para um partido novo que existe. Não é o partido novo, um partido novo que existe, não é um partido oficial, mas é como se fosse, que é o tal do Prerrogativas, o Prerro, né? Também recebi processo do Prerro também? Não, de próceres. De próceres. De cardeais. Cardenais. Né? Os dados foram divulgados pela própria estatal. Você veja, o Correio, que seria a única estatal a falar assim, não conseguiu entregar os dados, ela entrega. É muito irônico. É muito irônico. Os gastos que somavam 5,9 milhões de reais em 2022... chegaram a 8,159 milhões só em 2023, o que representou um aumento de 38%. De acordo com dados divulgados pelo Banco Central, os Correios foram os principais responsáveis pelo resultado de merda do conjunto de estatais vinculadas ao governo Lula em 2024. A empresa pública federal alcançou um prejuízo de 3,2 bilhões, um recorde histórico. É por isso, Pavio, que eu nunca vou perdoar o Rodrigo Pacheco, porque ele teve a chance de privatizar os Correios, que já tinha sido aprovada a privatização na Câmara do Arthur Lira, quem diria, foi ao Senado, o Rodrigo Pacheco engavetou. E a população está pagando esse prejuízo. Olha só, no ano passado, Pavinato, as estatais federais tiveram um prejuízo de 6,7 bilhões. Praticamente metade foi só dos Correios. Você veja. E o que você achou disso, hein? O Correio, que ele quis falar assim, o Correio não entregou os dados, a gente ia fazer a piada, né? Mas é que o Correio, né, não chegou mesmo. Aí ele é o que entrega. Aí ele entrega. A petezada está fazendo a festa nas estatais, né? Que já era esperado. E do governo anterior, que a gente tinha lucro nas estatais, estamos vendo novamente a reprise do mesmo filme, né, dos prejuízos das estatais, os problemas nas estatais, porque estão sendo dirigidas pela petezada, pelos compadres, pela companheirada do PT e de outros partidos, né, que formam aí essa equipe, né, de dirigentes aí das estatais. E tem equipe Brasil... em tudo. Tudo que você imaginar tem equipe. E o Brasil pagando a conta, e principalmente os mais pobres. Aquela velha máxima, estão empobrecendo a população para se perpetuar no poder e contando a mesma mentirada de sempre. É o mesmo filme visto novamente. A mesma praça, o mesmo banco. Vivi, só lembrando que no ano passado, a gente comentou outro dia, os Correios gastaram 600 mil reais patrocinando uma feira do livro na Colômbia. 600 mil reais. Na Colômbia? Na Colômbia, a gente comentou outro dia aqui. O que os Correios estão patrocinando evento na Colômbia? Não entrega nem território nacional. Pois é. Lá. Sendo que na Bienal de São Paulo, do livro, gastou 400 mil, ou seja, gastou 50% a mais na Colômbia. Isso está me cheirando mal. Nossa, uma maluquice. Isso está me cheirando mal. Agora, você sabe o que é mais bacana também, além disso tudo? Porque, de acordo com o jornal O Globo, o Ministério do Desenvolvimento Social investiu 5,6 milhões de reais para distribuir quentinhas. É o que o Rio fala quentinha. Em São Paulo a gente fala malmita.
Né? A quentinha do carioca é a marmita do paulista. E é igual a bolacha e biscoito. Né? A quentinha é a marmita. Né? Então o governo ele gastou esses milhões, ele gastou, desce um pouquinho de novo, para distribuição de quentinhas ou marmitas, pode continuar agora, ou marmitas para pessoas em situação de rua. 5,6 milhões para comprar marmita quentinha para o povo de áreas livres, né, professor? Mas, nos endereços de distribuição indicados pelo governo federal, foi constatado que não havia qualquer atividade de produção ou distribuição de alimentos. Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, disse que se for observada alguma irregularidade ou problema no pacto com as ONGs, serão tomadas medidas cabíveis. Ué, já não é indício suficiente você chegar no lugar e não ter a atividade? Nos locais indicados pelo governo, né? Hein? Nos locais indicados de distribuição. Bom, é simples, né? A conta está aí na mesa. 325 mil é o número de pessoas em situação de rua, conforme censo realizado no passado. Isso é um aumento de 25% em relação ao ano anterior. 325 mil? 325 mil pessoas em situação de rua. Vou pegar aqui, ó, 5 milhões e 600, a gente gosta dividido por 325 mil, aí, Arthur, faz aí, 325 mil daria R$ 17,23. Daria para alimentar um dia, né? Para fazer um dia de alimentação com toda a população de rua no Brasil. Isso é o que a gente chama de indústria da fome. A indústria da fome é aquela que lucra através de angariar fundos, dizendo que é para entregar para pobre, mas na verdade é para enriquecer poucos. É a indústria da fome. O trabalho do PT é assim, Pavinato. E enquanto isso, os fundos da Janja ninguém revela. Não pode, para que vai revelar? Mas o trabalho dele, olha, é curioso, quem já teve a oportunidade de ver quando ocorre uma eleição, em especial eleição municipal, e um prefeito ganha, o prefeito é de algum partido de esquerda, em especial do atual governo, que é do partido do atual governo, a primeira coisa que eles fazem, eles pegam a lista de todos os cargos que existem. E eles saem buscando em todos os lugares para botar para ocupar as vagas ali dos que são do próprio partido. Ou que são aliados dele. Não interessa de onde seja. Por exemplo, vamos supor que ganhe, vou chutar aqui, uma prefeitura numa cidade do Rio Grande do Sul, para melhor não citar. Pode ir gente de São Paulo para ir trabalhar lá, nos cargos comissionados. Vão trabalhar. Mas isso é uma ponte, é um momento. É apenas um dos elementos da estratégia. Por qual razão? Porque eles pegam todos esses elementos de condição social que precisam de assistencialismo, aí eles olham e dizem assim, cria uma ONG, cria uma associação, cria uma empresa e você será o intermediário do dinheiro que eu tenho aqui para você ceder lá. O problema todo que aí fica... E daí, é possível ter pessoas que são honestas nesse processo, que acreditam mesmo que vão? É possível que tenha, só tem um detalhe. Quando, se porventura acontecer um desvio para pessoas privadas e não para o partido, pode acontecer o que aconteceu já no passado remoto no PT. Alguém foi assassinado alguma vez porque denunciou, porque não aceitou que aquilo que estava sendo desviado estava indo para o bolso de determinadas personalidades e não para a lógica partidária? Alguém conhece alguém que pode ter sido morto assim? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Também não faço ideia. Não faço ideia. Agora, que é um modus operandi, e assim eles vão continuar trabalhando. Eles não largam a mão um do outro. Alexandre Aguiar falou pra gente aqui, roubar morador de rua é sacanagem, né? De fato. Você se imagina colocando a mão na cestinha de moeda do cego na rua? Que é mais ou menos isso, né? Eu já vi, existe gente a assim. comida da boca deles, né? Mas, Pavinato, tem uma empresa estatal no Brasil que não está em crise. Que paga os seus funcionários em dia, como o Correio que não paga. O Correio já está falando em insolvência. Só paga os diretores. Então, mas está falando em insolvência dos funcionários. Mas tem uma estatal brasileira, nessa revista do Faroeste Brasileiro, que não está em crise. Qual? O Bordel. Tem bordel? Tem. Bordel, não quero nem saber de bordel. E por então, primeiro você curte, que é o preço deste programa.
Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.